Sim, a resposta é sim. Processador de 6 cores, 12 threads, é isso que você está procurando, com certeza. Melhor opção, se você vai montar um PC gamer agora, tá pensando numa configuração equilibrada, 6 cores, 12 threads. 6 núcleos é o suficiente para os jogos hoje em dia e tá chegando quase em seu mínimo. 4 núcleos ainda dá para jogar muita coisa, é verdade, mas se você vai montar um PC novo, provavelmente é uma das melhores escolhas que você pode fazer e normalmente é onde mora o melhor custo-benefício. Principalmente se a gente está falando de AMD e principalmente se a gente está falando de Ryzen. Se você está falando de Ryzen 9000 ou até de Ryzen 7000, 6 cores, 12 threads ainda é onde mora o custo-benefício. Mas como os dois compartilham a mesma plataforma, você deve estar se perguntando, vale a pena economizar um pouco mais e ir num 7600 ou é melhor já ir na nova geração com o processador mais recente e extrair o máximo com o 9600X? Pois é, eu resolvi comparar esses dois processadores aqui justamente porque as diferenças entre eles, elas são bem pequenas, mas a diferença de preço pode ser bem interessante. Como elas compartilham a mesma plataforma, os dois são M5, os dois têm praticamente as mesmas tecnologias, eu resolvi testar para vocês em jogos e mostrar qual que é a performance para ver qual que compensa mais. E de saída você já deve estar meio curioso, pensando assim, pô, mas peraí, por que você escolheu o 7600 e não o 7600X para esse comparativo? E logo de saída eu já te respondo. É porque o 9600X tem um TDP de 65 watts, enquanto que o 7600 também tem um TDP de 65 watts. Esse aqui foi o primeiro modelo da linha Ryzen 5 a ser lançado, né? Então, quando você está assistindo, provavelmente já tem o Ryzen 5 9600 sem o X, mas o TDP baixo foi justamente um dos pontos que chamou atenção na nova geração. É por isso que eu resolvi escolher o 7600, porque existe uma contraparte na geração anterior, que é justamente essa versão com 65 watts de TDP. Se você quiser comparar diretamente, também tem o 7600X, mas como vocês já viram nos testes aqui no canal, a diferença não é tão grande assim, normalmente acaba compensando mais o 7600 mesmo. Em relação às diferenças entre eles, não tem muita coisa para falar, na verdade não tem nada para falar de diferença, porque você deve pensar assim, normalmente o número mais alto, né, o processador mais recente é melhor, tal. Realmente, a gente teve uma diminuição na litografia, né, então a gente saiu ali do Zen 4 para Zen 5, a gente tem o Zen 4 aqui, Zen 5, diminuição na litografia de 5 para 4 nanômetros, mas no restante, não tem diferença nenhuma praticamente, porque os dois são 6 cores, 12 threads, os dois têm um TDP de 65 watts, claro, tem a diferença da litografia, os dois são PCI Express 5.0, o que significa que eles têm a última versão para conectividade e é isso. Então o que mudou, Robson? Bom, de novo, como a gente teve um refinamento, a gente tem um clock base e um clock boost maior, então a gente sai de um clock base de 3.8 para 3.9 e de um clock boost de 5.1 para 5.4. Normalmente a gente não precisa consultar porque as diferenças de uma geração para outra são muito fáceis, mas é que realmente você vai ter que fazer isso. Se você quiser encontrar uma diferença que justifique para você de uma geração para outra, você vai ter que pesquisar bastante. E é por isso que fica mais importante ainda a gente fazer aqui os testes, né, e mostrar o comparativo lado a lado para vocês. Eu resolvi testar os dois aqui em jogos, a gente testou em aplicações profissionais também para ver se teve alguma evolução, mas testei os dois em jogos para ver qual que compensa mais, se vale mais a pena investir num 9600X ou num 7600. E a gente vai ver consumo, vai ver temperatura também, para ver se você economiza em alguma coisa que compense mais você pegar um processador ou pegar outro. Em relação à plataforma, como eu disse, os dois utilizam a plataforma AM5, é o mesmo socket, e a AM5 só trabalha com DDR5. Então, se você está numa geração anterior, se você está com Ryzen de qualquer outra geração, você vai precisar inevitavelmente fazer um upgrade de placa-mãe e de memória. Então, não tem nenhum outro Ryzen, além dos Ryzen 7000, que utilize memória DDR5 para a plataforma de desktop. Então, você pode até falar que tem as APUs, mas as APUs são Ryzen 8000. E, inclusive, aí mora uma certa confusão, né? Eu tenho certeza que você deve ter visto alguns modelos, como exemplo do 8600G, e pensado assim, então ao invés de pegar esses dois, eu não pego nenhum deles e pego o 8600G. Esses processadores, 8600G, 8500, 8 qualquer coisa F, esses processadores da linha Ryzen 8000, na verdade, eles são APUs. São processadores com gráficos integrados mais fortes para você poder jogar sem precisar de placa de vídeo, o que é legal, mas não se você precisa combinar com uma placa de vídeo. Então esses modelos aqui são mais específicos para quem vai comprar, né, uma placa de vídeo. Os
Os dois têm gráfico integrado, é isso que mudou. Se você está vendo os Ryzen anteriores, aliás, é bem importante, né? Os novos Ryzen têm gráfico integrado, então você não precisa mais fazer aquela escolha do antes, ai nossa, vou comprar a APU porque de repente se queima a placa de vídeo ou dá um problema, eu tenho um outro. Você já tem. Então esses dois processadores já têm gráfico integrado. São só normalmente os processadores com F no final que você não tem o gráfico integrado, pelo menos do lado da Intel, do lado da AMD eles ainda estão se decidindo, porque a geração é nova. Se você está pensando em comprar um 6 cores 12 threads para a AM5, essas são as opções, ou qualquer outras opções como o 7600X ou o 9600 sem o X, as opções de 6 cores 12 threads que você realmente vai se importar, como por exemplo o 9600X 3D. O processador com APU você não vai querer para isso, você vai querer só se você for usar agora e depois de um tempo você fazer upgrade. Ainda assim eu acho que é uma boa você vender ele, porque ele normalmente custa mais caro e você vai conseguir investir mais no processador. Então não se confunda, Ryzen 7000, Ryzen 8000, Ryzen 9000. O Ryzen 8000 é só APU, não é uma geração, mas tem um negócio para... Eu vi lá que tem a parte do processador que é só para inteligência artificial. A parte mais inteligente você não se importar com isso, porque são fracas, né, as NPUs que tem lá, que não vai fazer diferença nenhuma. Dito isso, como eu falei para vocês, DDR5, você vai precisar comprar memória DDR5. Plataforma M5 pode ser uma B650, uma B860, X870, X670, são compatíveis com as duas plataformas. Você pode pegar para Ryzen 9000, para Ryzen 7000, para 8000. O socket é o mesmo e é compatível entre elas, tá? Essa é uma vantagem, deve ter uma longevidade, ou seja, você pode começar no Ryzen 7000 e fazer upgrade até, segundo a AMD, 2025 Plus, ou seja, mais, que a gente não sabe quanto é esse mais. No restante, basicamente, não tem nenhuma tecnologia exclusiva para Ryzen 9000, não que a gente saiba até agora, além de talvez os bugs com Windows no lançamento. Então, é um comparativo bem justo e bem direto. Por isso que eu resolvi testar aqui na nossa plataforma com a B650E Aorus Master, um water cooler de 360mm, 32 GB de memória Kingston Fury Renegade, um NVMe de 2TB Kingston Fury Renegade para armazenamento, uma fonte V850 Gold V2 e a placa de vídeo uma RTX 4090 Founders Edition. Não, eu não espero que você monte o PC com 9600 ou com 7600 que seja para rodar com uma 4090, mas é só como funcionam os testes. Quando você vai testar processador, você testa em resoluções mais baixas e você testa com placas de vídeo mais fortes para você tirar a limitação que poderia ser a placa de vídeo e ver até onde os processadores conseguem ir e onde mora a diferença percentual entre eles, o que pode se aplicar em diversas outras situações. Então, é só como a gente testa, mas tenha em mente que dependendo da placa de vídeo, você vai colocar, por exemplo, com uma 3060, eu já te adianto que tanto faz o processador, que a performance vai ser basicamente a mesma, porque a limitação vai ser a 3060 no caso desses dois processadores aqui. Mas vamos dar uma olhada como é que foi a performance e depois a gente volta para ver qual compensa mais o seu investimento. Começando aqui pelo Blender, o Blender que é uma aplicação para renderização 3D, mais para trabalho do que para jogos. Aqui o 9600X fez 2 minutos e 27 contra 2 minutos e 56 do 7600, é bastante coisa, uma boa diferença ali, tem uma diferença de 16% pro 9600X, então se você vai usar mais para trabalho, pelo menos para renderização, você vai ganhar um tempo legal ali. No Cinebench R20, que também é uma aplicação profissional, né, então ele faz renderização, o 9600X fez no Multi 6465 contra 5.526 do 7600. Tem uma diferença de 17% que bate mais ou menos com o que a gente viu na prática ali com o Blender, né? No single, no R20, o 9600X faz uma pontuação de 854 contra 716 do 7600, uma diferença de 19%. No Cinebench R24, uma versão mais atual, um pouco mais exigente, né? O 9600X faz 955 pontos contra 845 pontos do 7600, então dá uma diferença de 13%. No single, o 9600X faz 133 pontos contra 113 do 7600, uma diferença aí de 18%. Então vocês viram ali que para aplicações profissionais, o 9600X se saiu bem, né? Então a gente conseguiu ver um avanço aí dos Ryzen 9000 para os Ryzen 7000, mas em jogos. Bom, começando pelo A Plague Tale Requiem, aqui o 9600X fez média de 211 e mínima de 132 e o 7600 fez média de 193 e mínima de 120. A gente vê uma diferença ali na casa dos 9% na média e 10% na mínima, o que é um ganho ok. Avatar Frontiers of Pandora, a gente teve basicamente a mesma performance, 225 para o 9600X na média, 148 na mínima, contra 220 na média e 149 na mínima do 7600. Então, é um empate técnico, 2%, 1% é a mesma performance,
não vai perceber a diferença. Não teve nenhum avanço do 7600 pro 9600X. Call of Duty Modern Warfare, aqui o 9600X saiu na frente, média de 380, mínima de 218, e o 7600 fez média de 366 e mínima de 200. É bom lembrar que é performance mais que suficiente para os dois. Isso aqui é um teste no modo multiplayer, né? Então é só para você ter uma ideia, dá para você perceber como é que vai ser a diferença no Warzone, mas é mais difícil de vocês conseguirem medir isso. De qualquer forma, você deve ter uma experiência muito parecida nos dois, dá uma diferença de 4% na média e 9% na mínima. Então é bem difícil, você vai ter que ser um cara realmente muito sensitivo para conseguir notar a diferença de performance. CS2, aqui o 9600X também ficou na frente, fez média de 654 e mínima de 208 contra uma média de 589 e mínima de 199 do 7600. Dá uma diferença de 11% na média, mas a mínima a diferença é só 5%. É importante o FPS, obviamente, no CS principalmente, mas a mínima eu considero que é até mais importante por conta da estabilidade que você pode ganhar com isso, né? Aqueles momentos de queda mais acentuados, e nisso eles ficaram muito próximos. Então você vai ter que ser bem pro player para conseguir sentir uma diferença de 11% também. Mas ela existe, ela tá lá. Cyberpunk 2077, um jogo AAA, mais pesadão e tal. Aqui a gente conseguiu uma média de 185 no 9600X e mínima de 122. O 7600 não fez feio, média de 177 e mínima de 117. O que eu posso dizer é que os dois processadores vão muito bem no jogo. Obviamente você não precisa de tudo isso de FPS no Cyberpunk, mas você tem que notar que tá rodando em Full HD com uma 4090, sem Ray Tracing, sem nada, né? Conforme você aumenta a quantidade de detalhes, você também tem um peso que vai pro processador. Então sim, você vai precisar deles lá, mas comparando a diferença de performance entre os dois, 5% na média, 4% na mínima, a diferença existe, mas de novo vai ser difícil você notar. Fortnite, a gente vê uma diferença um pouco maior. Aqui o 9600X fez média de 377, mínima de 262, enquanto que o 7600 fez média de 338, mínima de 247. Não preciso repetir que também é FPS mais que o suficiente para você conseguir rodar o jogo, mas percentualmente aqui deu 12% de diferença pro 9600X, então ele conseguiu ficar na frente, e nas mínimas 6%. Horizon Forbidden West, um port aí vindo do console, o 9600X fez média de 191 e mínima de 124, enquanto que o 7600 fez média de 193 e mínima de 132. Então a média ficou basicamente a mesma, mas nas mínimas o 9600X ficou 6% atrás, ou seja, ficou um pouquinho pior do que o 7600. Você não vai conseguir notar 4%, ainda é muito pouco para você notar, mas ela existe, essa diferença. Spider-Man Remastered, aqui a gente tem que fazer uma ressalva, porque os Ryzen 9000 por algum motivo não estão se saindo muito bem nesses testes. Na verdade a gente colocou ele meio como outlier, ou seja, é um cenário onde você basicamente não tem um resultado que condiz com os demais, né? Então foi só no Spider-Man que a gente viu uma coisa muito fora do normal. Mas de qualquer forma, o 9600X fez média de 159, mínima de 85. Eles falam, nossa, mas por que tá fora do comum? A média foi boa, 159, mas a mínima foi bem ruim, 85. No 9700X que a gente testou foi ainda pior, né? Então a gente tá considerando ele aqui como fora da regra. Porque o 7600 fez média de 147, pior, mas fez uma mínima de 108. Então foge bastante do que a gente tem visto. Deu uma diferença de 8% a mais ali, né, pro 9600X na média, mas na mínima foi 21%. Aí é triste, né? Então dá pra gente considerar que é mais estabilidade. Ainda assim, na média, tá bom. Starfield, um jogo muito jogado e aclamado aí pela crítica e pelos jogadores. Aqui o 7600 fez média de 89, mínima de 74. Ele ficou atrás do 9600X, que fez média de 91 e mínima de 75, o que dá uma grande diferença de 2%. Eu não sei como a gente conseguiria viver sem uma diferença de 2% na média e uma de 1% na mínima no Starfield, mas a gente consegue, porque você não vai perceber. The Last of Us, outro port vindo do console, aí o 9600X fez média de 130 e mínima de 81, e o 7600 fez média de 123 e mínima de 78. Então, de novo, 6 cores, 12 threads é bom para jogos, principalmente para ports, né? A gente vê o port do console e vem de um console com mais cores e threads, mesmo assim eles conseguem manter o mais importante, uma mínima acima do 60 com boa margem, ou seja, para os próximos ports que vem por aí, The Last of Us Part 2, a gente vai ter mais uma gordurinha para queimar. As médias, 130 contra 123, então uma diferença de 6% só na média, 4% na mínima, mas existe uma vantagem pro 9600X. Agora, eu tenho certeza que você tá curioso, né? Porque um dos pontos que a AMD tocou foi justamente na eficiência energética. E como eu disse para vocês, eu peguei o 7600 porque eu achei meio estranho eles falarem isso, uma vez que eles já tinham um processador de 65 watts com o mesmo TDP, com a mesma quantidade de cores e threads, as mesmas tecnologias, e mesmo assim, não, temos um avanço aqui na eficiência energética. Ela pode existir, mas não exatamente nesse caso, quando você compara as duas contrapartes com 65 watts. O 9600X, o sistema como um todo, a gente testa aqui e mostra para vocês o consumo do sistema
sistema, não é só do CPU, mas o sistema com o 9600X rodando Blender consumiu 170 watts. O do 7600 consumiu 170 watts. Você fala, pô, é a mesma coisa, né? 0% de diferença, mas se a gente voltar lá atrás e ver o resultado do Blender, na verdade é 16% mais rápido o 9600X. Então a eficiência energética está aqui, não é exatamente no consumo, é no que ele entrega. Então, consumindo a mesma coisa, ele conseguiu renderizar 16% mais rápido. Mas isso aqui é numa renderização 3D. Se você for para jogo, né, a gente testou aqui no Cyberpunk, por exemplo, aqui o 9600X ele consumiu 360, né, o sistema como um todo, enquanto que o 7600 consumiu 410. Então, se a gente pegar a diferença aqui, vai dar 12% no consumo, porém, na performance, 5% mais rápido. Então, ele consome menos e ainda consegue entregar mais performance. É só 5%? É só 5%, mas ainda assim, ele está consumindo bem menos para isso, pelo menos no caso do Cyberpunk, né? Cada jogo se comporta de uma forma diferente, mas aqui já é um ganho considerável. Então é aí que está o ganho da eficiência energética, tá? Ah, ele consome menos? Não necessariamente. Então, a afirmação não está totalmente errada, mas também não está totalmente precisa. Ele é mais eficiente, né? Ou seja, ele faz mais consumindo a mesma coisa, ou às vezes faz mais consumindo menos. Mas, como eu disse, ela não é precisa, né? Porque é aí que mora a tal deficiência. Então, quando a AMD fala para você deficiência, não é só do TDP. Óbvio que se você comparar, por exemplo, um 9600X contra um 7600X, essa eficiência vai ser ainda maior, porque o 7600X consome mais. Por outro lado, em relação à performance, se a gente vê aqui, o 9600X ele fez uma média de 260 e mínima de 146 nos jogos testados, enquanto que o 7600 fez média de 243 e mínima de 142, o que dá uma diferença de só 7% na média, e nas mínimas 103. Se a gente descartar aqui, por exemplo, o Spider-Man, né, que é um outlier, aí a gente pegar o Spider-Man e excluir ele do cálculo, a gente tem um ganho de 4% na mínima. Então é só uma diferença de 1% que o Spider-Man acaba acusando ali nas mínimas, e o 9600X é só 7% mais poderoso do que um 7600 sem o X. Então o 9600X com o mesmo TDP do que o 7600 consegue, pelo menos nesses testes, só 7% mais performance. Então um caso complicado, né? Porque se você vai comprar um 9600X, ele tem que estar custando o mesmo preço para valer a pena, né? Porque daí você teria, sei lá, 7% mais performance, dependendo do caso, você teria mais eficiência energética, e é isso. É um resumo bem simples, na verdade. Eu diria que custando a mesma coisa, eu iria de 9600X. Não vejo por que não ir de 9600X. Custando mais caro, depende de quanto mais caro. Ele custa quanto? 10% mais caro? Já não compensa, vai de 7600. Porque você vai estar tendo, sei lá, 7% menos performance, mas vai estar economizando 10% de dinheiro. Então o cálculo é meio fácil, né? Tipo, é por isso que eu coloco aqui o percentual para vocês terem essa ideia. Não adianta eu falar de preço, porque o preço que tá agora, enquanto eu gravo esse vídeo para vocês, ele muda, a situação do mercado muda. E quando você tá assistindo esse vídeo, talvez o 7600 nem esteja mais sendo vendido novo. Então é um vídeo que vai ficar aí muito tempo. Como você calcula essa diferença? Vê a diferença percentual de performance e a diferença de preço. Se ele performa só 7% mais, ele não pode custar 15% mais. Ele tem que custar no máximo 7% a mais, e aí você estaria basicamente comprando um 7600 e pagando um pouco mais para ter 7%. Paga 7% mais e tem 7% mais de performance. O 7600 ainda é um excelente processador, eu considero que é um dos melhores custo-benefício. Para você entrar na plataforma M5, ele deve ficar no mercado por muito tempo, tá? Então depende de quando você está assistindo esse vídeo. Aliás, deixa nos comentários aí quando que você está assistindo esse vídeo, se ainda tem o 7600 e quanto que tá, como é que tá a diferença entre eles. Aproveita e se inscreve no canal e clica no sininho aí, porque vai ter mais atualizações. O diferencial do 9600X poderia ser, por exemplo, o modo do TDP, porque eu não falei para vocês aqui, porque isso saiu muito depois do lançamento, mas o 9600X recebeu uma atualização de BIOS que permite que ele trabalhe com 105 watts de TDP, o que aumenta, né, a capacidade de dissipação térmica dele e o limite de consumo dele, mas também joga por água abaixo, né, joga pelo ralo a eficiência energética. Mas ela existe, esse modo existe, inclusive vai ter vídeo aqui no canal, se é que já não tem, confere aí, dá uma olhada aí nos vídeos que a gente soltou, se inscreve no canal aí se você ainda não viu, porque a gente comparou. Eu vou dar um spoiler para vocês, não muda a minha avaliação, tá? Ainda considero o 7600 uma melhor compra nesse caso, se você tiver uma diferença de preço fora dessa margem de performance. Ajuda bastante os 105 watts, mas perde um pouco daquela inicial da AMD que era assim, não, é um processador mais eficiente. Ele ainda é, mas depende. E aí a parte do consumo e da temperatura muda bastante também. Porque muita gente fala, nossa, porque o TDP... O TDP, obviamente, ele tá ligado com o consumo, mas ele também tá ligado à dissipação térmica. E apesar de a gente ter uma litografia menor, toda vez que você diminui o tamanho do chip, você também perde um pouco em área para dissipação. Então vai ficando cada vez mais difícil. E para essa geração, a AMD ainda mudou a localização
atualização de alguns sensores ali, o que pode prejudicar um pouco a medição. Então a medição nunca vai ser exatamente igual agora. Mas se a gente pegar aqui o 9600X, por exemplo, a temperatura máxima que ele alcançou aqui no Cyberpunk 2077 no teste foi 62 graus. E o 7600, 62 graus. Então 0% de diferença, e não é como se você fosse economizar mais em uma solução para a refrigeração do seu processador, pegando um ou pegando o outro. No fim do dia, a decisão fica realmente por conta do preço. Em relação à performance, eles são muito próximos. Os 9600X têm mais performance, o que é bom, mas é ruim, porque se para o 7600 ele só tem essa diferença de performance, 7600X a diferença vai ser um pouco menor. A gente ainda tem outros pontos, como por exemplo a atualização 24H2 para o Windows, que eu sugiro que você faça independente da versão de Ryzen ou de Intel que você tem, porque ele traz mais performance, mas nesse caso traz mais performance para os dois. E nos testes que a gente viu, por exemplo, do Hardware Unboxed, que já fez os testes antes de sair o 24H2, a diferença deve oscilar na casa de 1 a 2%. Então pode ser que amplie um pouco a diferença, mas também vai ser tipo, ao invés de 7, vai ser 9% de diferença, o que continua não sendo uma diferença empolgante de uma geração para outra, e continuo achando que na verdade o Ryzen 9000 deveria ser só um Zen 4 Plus e não um Zen 5. E vocês, o que acham? Vocês iriam de 7600 ou de 7600X? Quer ver o comparativo do 7600X com o 9600X? Vai ter aqui no canal também. Quer ver o comparativo com um TDP de 105 watts? Fica ligado que vai ter. Deixa aí nos comentários qual foi a sua escolha, por que você escolheria um dos dois, por que você escolheu. Se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou. E até a próxima.